Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite aos que nos assistem em casa. Que a graça e a paz seja com todos, em nome de Jesus. E aí, como estão todos bem? Semana? Quando a pastora me chamou, eu falei, meu Deus, a gente fica subindo e saltar, não é algo fácil, né? Mas a responsabilidade da palavra é muito grande. Mas creio que Deus ele vai falar não aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele deseja para cada um de nós, começando de mim essa noite. Louvor maravilhoso, nem dá vontade de parar. Texto de hoje, né, continuando na série do amor, queria que abrissem comigo em 1 Coríntios 13, o capítulo mais conhecido do amor. A gente vai ler do 1 ao 7. Amém? Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui, no início, né, quando o pastor me chamou, Deus falava só 1 Coríntios 13, eu falei, mas, Senhor, assim, eu até pesquisei nos vídeos anteriores se alguém tinha pregado, assim, mas eu falei assim, mas eu renovo minha palavra, mesmo que já pregado. Quero que você leve ele, assim, mas é um capítulo tão conhecido, né, sobre o amor. E aí, mas o Espírito Santo, ele faz todas as coisas, ele foi me ensinando ali. Primeira coisa, que no versículo 1, quando o apóstolo Paulo fala que ainda que ele fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, ele nada seria. O apóstolo Paulo, pastor Wanderley, né, nos ensina que ele era um poliglota, ele falava de todas as línguas da época, sabia falar. Então, ele falava todas as línguas dos homens. E ele também era o único que tinha os 9 dons, ou seja, ele também falava a língua dos anjos, né? O dom de línguas, né? Ou seja, ele compara, mesmo que eu fale, vamos colocar hoje, a principal língua é o inglês e o espanhol. Mesmo se eu falar o inglês, o espanhol, ou todas as línguas que há no mundo, e saiba pregar o evangelho nessas línguas, ou que eu ainda fale em línguas, se eu não tiver amor, eu nada sou. Eles colocam ele em posição humilde, porque ele tinha conhecimento, tinha sabedoria, ele sabia falar. Mesmo assim, ele falava que sem amor, isso é como um símbolo que soa, né? No caso, só faz barulho a gente falar, mesmo que seja ali do amor de Deus, saber falar. Chegar um americano aqui e falar assim, o Espírito Santo ensinava, mesmo se falar para alguém lá fora, que fala outra língua que não seja português, se não for com amor, que seja outra prioridade, isso não vai valer de nada. E ele continua aqui dizendo, né? Ele fala que ainda que tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência. Dom de profetizar ele também tinha. Como ele tinha os 9 dons, dom de profetizar faz parte também desses 9. E ele fala todos os mistérios e toda a ciência, ou seja, de todo o conhecimento. Sem o amor, nada disso vale ainda. O amor, ele também é um dom. É o principal dom que Deus nos chama a ter. Nós podemos ter
ou qualquer dom aqui que descreve no capítulo 12 de 1 Coríntios. Mas se a gente não tiver o dom do amor, isso não vai valer de nada, porque Deus está buscando o amor nos nossos corações. É a principal intenção que Ele está buscando. E a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Quando a Gisele estava cantando aqui, Eu Quero Voltar a Queimar, me lembrou isso. Porque a gente olha para o mundo como as coisas estão ruins hoje em dia. Eu vi na reportagem mesmo o Gari, não sei se vocês viram lá no São Gabriel, que foi atropelado, as pessoas passando por ele e o corpo lá, né? E nem aí não chamou ambulância, alguém que parou e chamou, ou seja, tratando o ser humano de qualquer forma, né? Sendo que Deus ensina a gente a amar, até mesmo os animais, quem dirá o ser humano, é o segundo mandamento, com promessa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o amor, Jesus sabia que ia se esfriar, e ele pede a isso, a todo momento na Bíblia ele ensina, ele faz a gente voltar a não ter o amor se esfriando nos nossos corações, que é o único que vai subir. O amor de Jesus é o que nos salvou, e é o amor que é o primeiro mandamento. Amai ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É isso que se resume a lei. Eu quero falar aqui também das características que Paulo diz. A partir do verso 4, ele vai falar que o amor é paciente. A paciência ela é uma virtude, né? Muitas das vezes nós precisamos ter paciência, que é o quê? Suportar a tribulação, aguentar quando vem um momento adverso. Quando está tudo bem, está ótimo. Mas e aquele momento que a gente passa por prova, por tribulação, onde que a gente vai passar pelo fogo para ver se somos aprovados pelo Senhor? É aí que a gente precisa ter paciência. Não sei qual área cada um precisa ter paciência. Eu sei das minhas, né, das nossas limitações. Mas o amor, ele é paciente. Quem ama tem paciência, sabe esperar o momento certo, sabe o momento de esperar de agir, sabe o momento de esperar de falar, sabe esperar quando o Senhor fala assim, ele responde a oração com espere, porque o espere é a resposta assim, mais difícil. Até que o sim, o não a gente fala assim, meu Deus, mas a gente lida. Mas o espere é tipo assim, calma. Vai dar certo, tudo no meu tempo, porque a gente quer as coisas no nosso controle. Mas o amor, ele é paciente, ele é calmo, espere, vai dar certo. Tudo no meu controle, não no seu. Uma vez que a gente entrega nossas vidas a Jesus, não é a gente mais que está no controle, é Ele que está no controle. Ele que redige todas as nossas vidas, todas as áreas da nossa vida, né? Não uma área em específico, mas todas. Às vezes a gente guarda uma área e fala assim, essa aqui não mexe não, assim, essa aqui vai me incomodar. Mas assim, Deus falou assim, é aí que eu quero mexer, porque é aí que você precisa de transformação. É aí que eu quero te moldar para te fazer um vaso em minhas mãos. E o processo é doloroso, mas quem ama tem paciência por esperar. Aqui vai falar que o amor é benigno. A benignidade é agir com bondade e misericórdia com o próximo. Então, quem ama vai agir também de misericórdia. O irmão pecou contra mim, contra você, vai saber perdoar, vai saber agir de bondade. Porque aquela parábola lá do credor passivo, né, daquele que devia, e aquele que devia muito mais, ele não perdoou. E o Senhor falou assim, você está devendo isso? E você está me devendo 10 mil, não sei se me corrige para essa parte. 10 mil, devia 100, né? Ele devia 100 e ele devia 10 mil para o Senhor. E aí ele não perdoou os 100 e aquele 10 mil, o Senhor lançou ele no lago de fogo e enxofre. Isso quer dizer que a nossa dívida com o Senhor ela é muito maior que a dívida do nosso irmão contra nós, ou a nossa dívida contra os nossos irmãos. E se Deus, em sua infinita misericórdia, enviou Jesus para que morresse pelo meu e pelo seu pecado, né, a fim de nos perdoar, por que a gente não pode perdoar o irmão?
qual o tamanho do pecado do irmão em relação a toda a nossa vida de pecados que nós temos diante do Senhor. Nós precisamos da misericórdia e do perdão dele. Assim como o pastor estava pregando aqui domingo, o perdão ele é condicional, ele não é algo incondicional como o amor, ele é condicionado. Se a gente agir de misericórdia, Deus também age. Mas se a gente não agir de misericórdia, não perdoar, Deus também ele não age de misericórdia para conosco. Porque a palavra dele diz que assim como nós perdoamos, perdoar é assim como nós perdoamos. Então, se a gente não perdoar, nós não somos perdoados. E não sei vocês, mas eu preciso de perdão todos os dias, porque eu sou muito falha. É no trabalho, é no trânsito. A gente precisa respirar, pedir domínio próprio, paciência, né? No dia a dia, nas situações com amigo, com família, a gente vai magoar, a gente vai errar, né? Assim como erra, a gente não é perfeita, a gente também erra. E é isso que a gente tem que aprender todos os dias, que é um caminho, uma trajetória que a gente vai aprendendo. Ele também fala que o amor não arde em ciúmes. Arder significa inflamar ou incendiar. Quem ama não se deixa ser incendiado por ciúmes, perdão. Isso, o Espírito Santo, quando estava estudando, me levou lá na parábola do filho pródigo, quando o filho ele volta e o irmão fica com ciúmes por causa da festa que o pai fez para ele. E aí me lembrou dessa passagem. Ele ardeu em ciúmes. Ou seja, quando alguém chegar, que a gente deve receber essa pessoa com amor, não ter ciúmes. Porque Deus tem alguma coisa para cada um de nós. E Ele manda a gente amar. O amor, ele não tem ciúmes, ele não arde, né? Ele não inflama em ciúmes. Como diz aqui a palavra. Não é como o filho pródigo, que fala assim, chegou, eu vou perder meu lugar. Não, Deus tem um lugar para cada um. Tem uma identidade para cada uma de nós. Ninguém toma o nosso lugar porque é Ele quem nos colocou. E Ele que coloca e Ele que tira. Então, quem chega para agregar. Não é preciso ficar com ciúmes do irmão. Assim, aquele irmão ali está com cargo assim, assim, assado. Eu que deveria estar ali. Não, Deus sabe o cargo que a gente tem que estar. E o maior cargo para Deus é servir. Jesus, ele veio em forma de servo, né? Diz lá em Filipenses, não julgando ser por usurpação, ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomando a forma de servo, como em semelhança de homem. Então, Jesus, que estava sentado no mais sublime trono, desceu e foi servo, quem sou eu para não ser? O servir é o principal característica do amor. Lá na cerimônia onde que Jesus lava os pés dos discípulos e Pedro não quer que Jesus lave os pés dele, Jesus fala com ele, assim, me deixe lavar seu pé. Assim, Senhor, eu não sou digno. Então, se Jesus se humilhou, quem a gente para não servir o outro com excelência, com amor, ao invés de ficar com ciúmes, vamos servir com amor, servir com excelência. Amém? Aqui também vai falar que o amor não se ufana. Eu pesquisei o significado de ufana e significa vaidade ou glória. Não vaidade como um autocuidado. É até saudável, né? Falo lá em casa que eu sou muito desleixada em questão assim. Agora que eu estou trabalhando no serviço que exige mais a minha aparência, que eu estou mais assim. Mas não é como colocar um brinco, um colar, né? Um batom, uma maquiagem. Isso aí faz bem para a autoestima da gente, né? Como a gente é mulher. Mas é vaidade de querer a glória para si, de querer chamar a atenção para si. Assim como a vaidade que os fariseus tinham de orar em público e exibir os seus filactérios, as suas saias, assim, quanto mais saias eles tinham, mais mostrava as obras dele para os outros verem. Isso que é a ufania, que é a vaidade, querer a glória para si. É um pouco bem semelhante aí ao orgulho, mas é querer chamar assim, olha, eu sou isso, tá vendo? Eu sou, assim, a Cida é assim, olha, eu quero ser igual a Cida, santo igual a Cida, olha. Um exemplo, Cida. Isso que é ufanar, tomar vaidade. E Deus, ele despreza a vaidade, despreza a soberba, que é bem parecido com a ufania. Não é a vaidade, lembrando, né,
das características por fora, mas a vaidade dentro do coração de querer chamar a atenção para si. E a gente pode, assim, é bom os outros elogiar, falar assim, nossa, Li, como você está bonita hoje. Nossa, Isla, como você está bonita hoje. Mas a vaidade aqui dentro do coração, com a intenção de querer chamar a atenção para si, porque a glória é do Senhor e de mais ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, toda a glória tem que ser para ele. A vaidade, ela tem que ser aniquilada. Então, o amor, ele não se envaidece, ele não se ufana. O amor também, ele não se ensoberbece. Soberba ou orgulho é arrogância, achar que não precisa do outro e que é autossuficiente para fazer o que bem entende. E também não conhecer o erro, que precisa voltar atrás. Então, a ufanar, né, a ufania, ela é a vaidade de querer se mostrar. O orgulho já é a arrogância de falar que não precisa do outro. Eu sou independente, eu faço tudo sozinho. O princípio da queda de Satanás, de Lúcifer, foi a soberba. Então, Deus detesta a soberba. Soberba está assim, em questão, pecado não tem tamanho, mas a Bíblia lá em Provérbios vai falar que Deus abomina a soberba. Quem é soberbo, né, a gente tem que tomar cuidado para isso não entrar no nosso coração. Desculpa. Que às vezes a gente se acha assim, ai, isso está acontecendo, mas aquela arrogância não chegar no nosso coração, porque nós precisamos umas das outras, nós precisamos uns dos outros. Igual a música que diz, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Então, é isso que a igreja é um conjunto, né? Trabalhar juntos, precisando um do outro. Aí você fala assim, não, eu só preciso da Kátia, eu não preciso da Denise, não. Mas a gente é um corpo. A Bíblia fala que o dedo não pode falar para a mão assim, eu não preciso de ti. Ou vamos supor, a orelha não falar para o queixo assim, eu não preciso de ti, porque somos um interligados ao outro. E Jesus é o nosso cabeça. Então, nós temos que andar juntos, em humildade. Tem uma música que eu gosto muito, fala assim, somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos em amor. Aí a gente vai cantar uma família sem qualquer falsidade e tá amando falsamente o irmão, falando que ama ele aqui, e ele falando assim, aquela pessoa lá, não, deixa ela para lá. Como é que a gente vai cantar uma coisa que a gente não está vivendo? Não é verdade? A gente tem que pedir a Deus todos os dias para viver o que a gente fala. Porque eu estar falando aqui é muito fácil, mas como eu sou lá na minha casa, como eu sou lá no meu trabalho, como eu sou no meu dia a dia, é isso que Deus ele nos prova o amor. O amor aqui dentro da igreja é muito fácil. Eu falar com a pastora Fernanda que eu amo ela, mas e como é que eu ajo quando eu viro as coisas e vou embora ali? Como é que eu tenho falado dela? Eu tenho orado pela vida dela? Eu tenho estendido a mão quando ela precisa? Né? A Bíblia vai falar isso também do amor. Falando isso, aqui voltando no versículo 5, que diz que ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me aproveitará. Então, as obras, elas são importantes, elas são significativas em questão de amor, mas se a gente não colocar também a intenção, verdadeira intenção de ajudar o outro para a glória do Senhor, sem amor, isso não vai valer de nada. A gente pode até mesmo ser morto, né? Mas se não tiver amor, disso nada vai valer. Vai falar também que não se conduz inconvenientemente, Ser inconveniente é agir de maneira imprópria, de maneira grosseira, mal educada ou indecente, ou seja, sem decência. No caso, vamos colocar numa situação aí fora. Agir fora da lei dos homens ou agir de uma maneira que não procede. Já viu, tipo assim, dá um bom dia, a pessoa não responde bom dia para você. Isso também é se conduzir inconvenientemente, Às vezes a gente acha que está nas máximas coisas, mas está nas mínimas coisas. Vamos supor que uma pessoa no meu trabalho não seja cristã e eu ajo com má educação, com forma inconveniente com ela. O que ela vai achar de mim? Ela vai querer vir na minha igreja? Vai adiantar eu falar do amor de Deus para ela?
sendo que eu não estou sendo educada, não estou sendo ali amável com ela, que a Bíblia nos ensina a ser assim também. Se conduzir convenientemente, segundo a palavra. Porque as nossas ações falam mais do que a nossa própria boca. Eu costumo falar assim, as atitudes, elas falam muito mais que as nossas palavras. Às vezes, alguém vai chegar e falar assim, nossa, você é cristã? Nossa, parece, você tem uma coisa diferente. Então, né, Déia? Assim, para a glória de Deus, eu falo para a glória dele mesmo. Quando eu cheguei lá na minha eu falei assim, nossa, tem uma coisa diferente. Eu falei assim, é para a glória dele, porque da gente mesmo, a gente não é ninguém, né? A gente não é nada. Então, às vezes, a gente nem precisa abrir a nossa boca. As pessoas vão ver as nossas atitudes. E se a gente se conduz inconvenientemente, não conforme a palavra dele, como é que eles vão enxergar Jesus através das nossas vidas? Se eu me conduzir de maneira que não me agrade, se eu falo ali um grupo está falando sobre certo assunto, eu me junto a eles de forma inconveniente, como é que eles vão falar assim, Natalita tem o amor de Deus, se eu não vou fazer a diferença? Se todo mundo está fazendo igual e eu estou fazendo igual a todo mundo, e Jesus nos chama para ser diferente, para ser sal, para ser luz, não para ser misturar com as trevas, mas para brilhar no meio delas, né? Para a glória de Deus. Então, o amor está em tudo isso, em mostrar. O amor está na prática e não assim no ouvir também, mas principalmente na prática, na atividade do nosso dia a dia. Ele também vai falar que o amor não procura os seus interesses. Quem ama busca realizar o interesse do outro. Quando entregamos nossa vida a Jesus, procuramos fazer a vontade dele e não mais as nossas. Eu queria que abrisse lá em Gálatas, capítulo 2, por favor, do 19 e versículo 20. Amém? E diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Isso aqui é o apóstolo Paulo novamente falando. Então, quando a gente vem para Cristo, a gente tem que crucificar todos os dias as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos interesses, porque quem ama larga a mão dos seus interesses para fazer o interesse do outro. E quem nosso principal interessado aqui é Jesus, porque ele nos chamou para servir a ele, servos, amigos e filhos. Então, se nós servirmos com amor, nós deixamos de lado os nossos interesses. Às vezes pode ser o interesse de está muito frio esses dias, está difícil levantar da cama, até para trabalhar. Renunciar aquela vontade de ficar mais na cama e orar, porque a oração ela faz bem principalmente para a gente, né? E ela nos ajuda ali na relação com o Senhor. Eu falo aqui e Deus fala comigo também. E além disso também, vamos colocar aí uma vontade, um desejo que não é pecado, mas que o Senhor pede. Às vezes ele pede e a gente questiona. Mas é largar a mão do interesse porque ele tem algo muito maior lá na frente. Porque ele quer que a gente busque o interesse dele. Eu não sei, eu não sou casada, mas dizem que quem é casado procura fazer o interesse do marido ou o interesse da esposa. E eu entendo que a gente, como servas do Senhor, a gente tem que buscar fazer o interesse do Senhor primeiramente. Por quê, né? Perdão. Como Jesus, eu falo sempre de Jesus, que ele é o nosso principal exemplo. Ele desceu e ele se abdicou de tudo o que ele era para fazer a vontade de Deus. Quem somos nós? Somos filhos de Deus para fazer a vontade dele. Jesus estava lá
no mais sublime trono, voltando novamente. Ele se abdicou de tudo, dos seus interesses, das suas vontades, dos seus desejos, para fazer a vontade do Pai. E nós também devemos procurar fazer a vontade de Deus. Voltando para a questão de ajudar o outro, até mesmo às vezes quando a gente não quer, e Deus fala assim, vai lá e ajuda. Às vezes a gente está num momento assim, mas eu que estou precisando, mas Deus fala assim, enquanto você está ajudando, eu reponho. Enquanto você está fazendo, eu faço por você também. Eu faço por você, eu vou acrescentando. Às vezes assim, mas eu não tenho nada. Mas eu falo assim, é do seu nada que vai ajudar o outro. Às vezes o seu nada é nada para você, mas para o outro é muito. Né? É buscar fazer o interesse também do outro. Vai falar também que ele não se exaspera. O que é exasperar? Segundo o dicionário, é tornar-se enfurecido ou irritar-se muito. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quem se irrita muito? Muita gente fala que eu sou tranquila, mas eu me irrito às vezes. Né, mas... Minha mãe conhece, eu não sou perfeita, eu também irrito. Mas a palavra de Deus fala que o amor verdadeiro, ele não se exaspera. Ou seja, ele não se irrita profundamente. Né? Aquela cólera, tem uma personalidade colérico. Aquele traço colérico, deixar sobressair, né, deixar falar mais alto que a gente. Às vezes a gente erra, a gente peca, a gente deixa mesmo, se exaspera, se irrita muito, fala de maneira grossa com o outro, briga com o outro. Mas o amor, ele não se exaspera. Ou seja, o amor, o Espírito Santo foi me ensinando. Não é que a gente não ame, mas que a gente tem que buscar exercitar o amor. Porque o amor, ele é um exercício. Quando a gente vai nunca fui na academia, não. A Gisele vai me entender que ela faz academia. Quando a Gisa, por exemplo, a Gisa vai lá na academia e ela pega aquele peso, aquele trabalho que vai fortificando o músculo do braço, o músculo da perna, do abdômen, isso mesmo. E por aí em diante, né? O amor, o exercício do amor, ele vai fazendo que nosso coração vai estar chegando para mais perto de Deus. Ele vai fazendo ali que a vontade de Deus se cumpra e a gente vai estar chegando cada dia mais ao vínculo do homem perfeito, que é quando Jesus vai vir nos buscar aqui em terra, né, quando a gente morrer, ou então quando ele voltar e a gente ser arrebatado. Então, esse amor é esse exercício todos os dias, porque não é fácil, a gente não vai conseguir, quando a gente conseguir alcançar tudo em relação a um, a gente vai estar na glória. Então, a gente vai exercitando, vai renunciando para que o amor de Deus ele vai entrando e através de nós vai sobressaindo para outras pessoas. Esse exercício vai crescendo, aqui esse amor vai crescendo, né? Assim como crescem os músculos, vai crescendo dentro de nós e a gente vai alcançando também outras pessoas para Jesus. Amém? Vai falar também que não se ressente do mal. Bem parecido aqui, né, com o que a gente viu atrás. Ressentir significa atribuir ao outro a responsabilidade pelo que nos faz sofrer. O amor, ele não guarda ressentimentos. É colocar a culpa no outro do que está fazendo a gente sofrer. Bem parecido com perdão. O ressentimento ele está ligado com a falta de perdão. Porque quem é ressentido, quem é magoado, fala assim, eu te perdoei, mas você fez isso comigo. Eu não esqueci não, viu? Está na minha lista. Não. Não. O ressentimento é isso, é guardar aquela mágoa, guardar aquela coisa ruim que aquela pessoa te fez. O perdão não é que a gente vai esquecer, a gente vai lembrar, porém, aquilo vai estar curado. Né? A gente não vai jogar na cara do outro o que ele fez com a gente. Imagina se Jesus ele jogasse na minha cara o que eu já fiz. Thalita, você fez isso hoje, eu te perdoo, mas, você fez isso, aquilo, outro, hein? Você está na minha lista. Eu falei, Jesus, então já era. Eu estou na lista... já não estou salva mais, porque se for contar tudo que eu fiz desde o início até hoje, na lista do Senhor, eu não tenho mais salvação, não. Já pensou se Jesus virasse para a gente hoje e falasse assim? Então, por que às vezes a gente nem fala, mas pensa com o outro assim? Eu perdoei ali a Andréia, mas ela fez isso, ela está machucada. Então, deixa Jesus tocar e sarar essa ferida, deixa ele limpar
limpar dói, né? Quando a gente rala ali, uma vez eu fui atropelada numa bicicleta lá perto de casa, e eu ralei todinha. Falei assim, nossa. Então, quando a gente limpa ali, é aquela parte mais dolorosa. Mas depois a ferida vai sarar. E é isso que Jesus quer fazer com a gente, é tirar o ressentimento. Porque isso vai atrapalhar a nossa comunhão com Ele. Quem é ressentido não perdoa. Jesus quer que a gente seja livre. O ressentimento, ele traz até doença mesmo, doença, câncer, né? Quando eu participei de uma palestra uma vez, cura da alma, e tinha uma médica lá falando que a mágoa, ela é uma má água, dentro da palavra mesmo. É algo que vai crescendo aqui no organismo e se torna um câncer, ou seja, traz mal físico e também espiritual. Ou seja, a gente tem que deixar Jesus limpar, retirar, porque Ele quer fazer isso, quer que a gente seja livre no amor dEle, que a gente tenha comunhão total com Ele, com os nossos irmãos, com as pessoas lá fora também, principalmente, né? Que a gente tem que dar o nosso bom testemunho. E vai falar também que não se alegra com a injustiça, mas se regozija, misericórdia, regozija-se com a verdade. Não se alegra com o mal na vida. Nossa, tem palavra que é prova. Aqui vai falar que não se alegra com o mal na vida do outro, mas sim com a verdade. Aconteceu algo com uma pessoa, é não me alegrar com aquilo, mas orar pela vida dela, orar para a verdade ser estabelecida. Às vezes, eu falo assim, vamos pôr numa situação de trabalho, dia a dia. Ah, não conta para fulano, não, a gente fazer isso, não conta para o nosso patrão, não. E não é se alegrar com isso, mas é se regozijar com a verdade. Não estou sabendo pronunciar a palavra, mas é isso, enfim. A pastora Valéria, uma vez, ela pregou sobre isso aqui. Eu falei, é verdade mesmo. Às vezes a gente omite uma coisa ali para o bem de um, mas Deus, os olhos de Deus estão sobre toda a parte, toda a terra. Então, Ele está vendo também. É se alegrar com a verdade, quando uma coisa é dita de verdade. Não é se alegrar com a injustiça, com o que é mal, mas sim com a verdade, que a verdade chegue. Porque a gente é da verdade. A mentira é das trevas, o pai da mentira é Satanás. Então, a gente é pai, nosso pai é Deus. Então, a gente tem que se alegrar quando a verdade é dita. E não nem que seja por uma brincadeira, mas o pecado não é brincadeira, um dia a conta chega. Né? A gente não tem que se alegrar com omissões ou coisas que não agradam a Ele, mas se regozijar com a verdade, com aquilo que agrada a Ele. E, por fim, vai falar que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essa é uma passagem muito dita em casamento, né? Quando a gente vai em casamento, fala sobre muito isso. Mas, na realidade, também se aplica, mas no contexto desse capítulo, vai falar sobre tudo isso. A gente pode tudo sofrer, a gente pode estar renunciando ali, sofrendo. Mas o amor, ele tudo sofre, ele vai passar por isso sofrendo. O amor, ele tudo crê. Ele vai crer ali que esses dias que você está passando por um momento de tribulação, vai passar, que Deus está com você, comigo também. E vai falar que tudo espera, tudo tem o seu momento certo. Se alguém me fez mal, ou se eu fui, até nessa situação aqui, de não se alegrar com a injustiça, eu sofri uma penalidade, mas os olhos de Deus estão sobre mim também. Ele está vendo o que está acontecendo. Ele vai esperar que no momento certo Ele vai me trazer a recompensa. E também vai falar que tudo suporta. Suportar é aguentar. Jesus, Ele nos dá a capacidade de suportar com a força dEle. Ele vai falar, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, com uma carga maior, né? Que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, lá em Mateus 11, e o meu fardo que é leve. O fardo de Jesus, ele é leve. Então, com ele, a gente pode suportar todas as coisas. As adversidades vão vir? Sim. A falta de perdão, ela vai querer entrar no nosso coração? Vai. Mas Jesus, ele está ali para a gente suportar, para a gente seguir caminhando com ele. E o amor, como eu disse, o Espírito Santo, nossa, essa passagem, tanto que eu aprendi e apanhei com o Espírito Santo, mas é uma coisa gostosa, que no final você fala assim, obrigada, porque o Senhor me ama. Porque o Senhor corrige a todo aquele que Ele ama.
Não é verdade? Se Deus um dia nos parar de corrigir, é porque pra gente não tem jeito mais. Então, quando a gente recebe a açoite do Senhor, é porque tem jeito e Ele quer que a gente melhore para Ele mesmo, para a gente ser salvo, para a gente levar outras pessoas à salvação. Então, que esse exercício do amor a gente venha a aprender, a exercitar todos os dias. Fácil não é, mas é mandamento dele. Sem amor, a gente não sobe. Sem amor, a gente não é salva, né? Isso é muito sério. Que a gente venha aprender realmente a exercitar o amor que Jesus nos ensinou com tanta grandeza lá na cruz do Calvário, nos ensina todos os dias até hoje. Amém? Gostaria de chamar a pastora Cátia para orar. Fique de pé nesse lugar, vamos orar agora. Glória a Deus. Como a pastora Valéria gosta de dizer, né? A unção está com a profeta. Estou falando com ela, pode orar, Tatá, vamos orar. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos ensinou essa noite, me ensinou. Que o Senhor venha nos ensinar a praticar e exercitar o amor, como está a Tua palavra aqui, Senhor. Independente das coisas, das circunstâncias, nós cremos, Senhor, que nós podemos exercitar com fé esse amor. Porque sem o amor nós não somos nada, como diz aqui em capítulo 13 de 1 Coríntios. Nós não somos nada mesmo, Senhor. Que o Senhor venha derramar e nos ensinar a exercitar, a praticar esse amor, para que nós venhamos alcançar outras vidas para o Senhor. E que nós não podemos ficar inertes, que esse amor ele venha queimar todos os dias, mas que nós venhamos buscar também a lenha, para que o Senhor venha prover o fogo, queimar em nós, Senhor. Porque, Senhor, como foi dito aqui na pregação de domingo, nós temos que trabalhar, Senhor, fazemos a nossa parte. E a nossa parte é exercitar o amor que o Senhor vem derramando. Em nome de Jesus. Aquela que não se sente amada essa noite, que não está sentindo o amor do Senhor sobre a vida dela, que o Senhor venha abraçar agora, Senhor. Aquela que não tem forças para amar, que o Senhor venha ensinar o amor do Senhor, que a resgatou e que ela também pode perdoar. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê a capacidade de amar e de fazer a Tua soberana vontade a cada dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.